recebendo o candidato à presidência da República pelo PPL, João Goulart Filho, que é filho do ex-presidente, saudoso presidente João Goulart, João Melchior Goulart. Doutor João Goulart, o que é que motiva essa candidatura, essa caminhada como candidato a presidente? Bom, antes de nada eu queria agradecer aqui ao Diário da Manhã TV, ao DMTV, esse espaço democrático que estamos passando aqui, nos oportunizando nessa nossa vinda aqui a Goiânia, Goiás, porque não sempre nós temos essas oportunidades numa eleição muito antidemocrática para os partidos ideológicos, os partidos em construção. Então nós temos mais que agradecer esses espaços que nos dão atualmente, porque é difícil para os partidos ideológicos lutarem contra esse gigantismo dos grandes partidos que dividiram o fundo eleitoral, que dividiram o espaço de televisão, dividiram os recursos, os recursos que criaram do fundo eleitoral. Então, muito obrigado, antes de nada. O que nos move nessa candidatura, eu sempre digo o seguinte, né? Ninguém é candidato de si mesmo, não é? Eu tive um longo período, sou fundador do Partido Democrático Trabalhista, do PDT, partido que eu ajudei a construir. Foi um partido que nós ainda idealizamos o partido no exílio. Você foi deputado, né? Mas isso foi até antes. Eu fui deputado pelo PDT na primeira eleição que houve, né? Foi em 82. Uhum. Mas já em 77, o Brizola foi expulso do Uruguai por pressão da ditadura brasileira, e no ano subsequente, em 78, nós fizemos o grande encontro dos exilados, o grande encontro daqueles que ainda permaneciam no exterior, visando a anistia que viria em 79, para fazer o projeto de um grande partido. Nós pensávamos que seria o PTB naquele momento, não é? Mas perdemos a sigla e tivemos que partir para o PDT. A minha desincompatibilidade com o PDT foi um problema regional, lá no Distrito Federal, porque eu fundei em 2004 o Instituto Presidente João Goulart, e nós tínhamos o projeto de construir a última obra do arquiteto Oscar Niemeyer, que ele projetou para o eixo monumental de Brasília, chamaria-se Memorial da Liberdade e da Democracia Presidente João Goulart. Nós, depois de muito trabalho, 7 anos do processo administrativo, nós conseguimos obter a cessão de uso do terreno lá no eixo monumental, e nós já estávamos com os recursos prontos, Lei Rouanet, 8 emendas parlamentares, quando nós apoiamos na eleição passada esse governador Hollenberg. Sim. E esse, para nossa grande surpresa, né, o Partido Socialista Brasileiro, o PSB, quando ele assume, uma das primeiras medidas dele foi cassar a cessão de uso do Instituto João Goulart. Então nós reuni o partido, falei com o meu presidente do Partido Democrático Trabalhista, o PDT, e falei a ele, o Lupe, veja só, no momento em que a nação brasileira está resgatando a memória de Jango, o Congresso devolveu o título de presidente da República cassado pelo arbítrio em 1964. Foi aquele momento ali também da Comissão da Verdade. Da Comissão da Verdade e tal. E posteriormente, na exumação, a nação prestou as honras de chefe de Estado que ele não teve na sua morte no exílio. O Congresso Nacional também, em sessão conjunta, anulou como uma página negra da história do Congresso Nacional a fatídica sessão daquela madrugada do dia 2 de abril, onde o Congresso, o Auro Moura de Andrade, que era o presidente do Congresso Nacional, declara vaga a presidência. No momento que tudo isso está acontecendo, no momento que estamos resgatando a memória da história da democracia brasileira, nós apoiamos um candidato que caça Jango pela segunda vez, e tu vai manter o partido na base do governador Hollenberg? E ele diz, mas isso é uma questão política. Eu digo, então você fica com o partido, porque eu vou ficar com a história do trabalhismo, eu não abro mão
dessa traição que está sendo cometida aqui. Então eu fui para o PPL. O PPL me abrigou, analisando o seu programa, os seus estatutos, eu vi que era o único partido que tinha dentro da sua objetividade, da sua luta, da sua resistência, um enfoque sobre as lutas nacionalistas do passado, e vários trabalhistas hoje se encontram dentro do Partido Pátria Livre. A ideologia do PPL, então, é o trabalhismo? É o trabalhismo, o nacional-desenvolvimentismo, e o próprio PPL tem uma história de resistência à ditadura também, através do MR8, que foi quem iniciou, não é, essa luta de resistência. Nós resistimos no exílio, e então hoje nós vemos o seguinte: eu não sou candidato de mim mesmo, foi o Partido Pátria Livre que, diante desta legislação antidemocrática, vamos dizer assim, construída para abafar os pequenos partidos, cláusula de barreiras, enfim, uma série de mecanismos para acabar com os partidos ideológicos, quem sabe até voltar para a época da ditadura, do bipartidarismo, o partido, no coletivo, decidiu que deveria ter um nome a candidatura à presidência da República, até para cumprir esta legislação eleitoral e lançar a sua proposta do nacional desenvolvimentismo. E no coletivo foi que os companheiros do PPL indicaram o meu nome. Haviam outros nomes de companheiros, de bravos companheiros também, mas foi uma decisão coletiva, não foi uma iniciativa pessoal vir a ser candidato à presidência da República. O que muito me honra ser candidato à presidência da República, porque eu acho que qualquer brasileiro que tem uma história, uma tradição, se orgulharia. Nós não temos aquelas malinhas de 500 mil reais correndo pelas ruas de São Paulo. Isso nós não temos. Mas temos história, temos tradição e temos fé que esse povo brasileiro um dia será dono do seu destino. Mas hoje o que a gente percebe é que setores do judiciário querem uma democracia sem povo, né? Há uma interferência exacerbada de setores do judiciário na vida partidária brasileira. Esse episódio do Lula, preso sem provas, agora ações do Ministério Público no Mato Grosso e no Paraná em cima de candidatos que disputam contra candidatos do judiciário. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Não está valendo mais no Brasil o artigo 1º da Constituição, todo poder emana do povo e em seu nome será exercido? Isso não está valendo mais, não? Eu acho o seguinte, eu tenho uma análise sobre a questão das nossas instituições. Nós passamos aí, depois do golpe de Estado de 1964, 21 anos de arbítrio, de ditadura, onde todos os poderes eram manipulados pela opressão, pela força da prepotência. Nós reconquistamos a nossa democracia, né? Depois de muito esforço, depois de muita luta, muitos dos nossos companheiros, dos nossos amigos, ficaram pelo caminho, tombaram nesse caminho da busca da democracia, da liberdade, mas o povo brasileiro conseguiu reconquistar a democracia. Fomos para a Constituinte de 88, realizamos uma Constituição cidadã, mas nós descuidamos da nossa democracia. Nós estabelecemos uma democracia representativa que nos levou a este estado de coisas que aí estão. Nós íamos na urna cada 4 anos, votávamos, estavam lá os parlamentares. Não é? E hoje nós nos damos conta do seguinte, que a democracia, ou seja, o acesso a esse parlamento, se tornou antipovo. Por quê? Hoje, para eleger um deputado federal por São Paulo, se gasta 15, 20 milhões, ou seja, a representatividade desse parlamentar corresponde e obedece muito mais à empresa que os colocou lá do que a participação popular. Ele está preso ao lobby, né? Está preso ao lobby, e isto desgastou o poder legislativo, ou seja, desgastou a nossa democracia representativa. Nós temos que buscar, creio eu, no decorrer do processo, uma democracia mais participativa, aonde os movimentos sociais, os sindicatos, as cooperativas, todo o tipo de organização social em torno de um objetivo tenha mais participação e decisão nas decisões das autarquias, dos ministérios, enfim.
da aplicação dos recursos públicos. Essa já é uma experiência que já existe em vários países da Escandinávia. Exatamente. Onde a Islândia fez fez uma reforma da Constituição através da internet. E o fez com o povo na praça. Sim. Né? Sem os representantes. Tirou muitos bancos que representavam esse movimento financeiro internacional que estavam sugando a economia e realizou uma nova opção para o seu país. Então, o que nós presenciamos nesse aspecto do judiciário, do legislativo e do executivo? Nós temos que dar também, numa transformação, ao nosso judiciário. Não é possível mais que nós tenhamos um judiciário que se intrometa nos outros poderes. E por que faz isso? Pela impunidade de serem controlados. Veja só, não é mais possível que nós tenhamos, no meu entendimento, a nomeação política do magistrado que vai ocupar a mais alta corte desse país, que é a defesa da Constituição, que é o Supremo Tribunal Federal, e ele entre lá com 40 anos e permaneça até os 75 anos. Sim. Ou seja, criando um ninho de cobras embaixo da sua cadeira ali, onde circulam as maiores causas contra o Estado brasileiro, contra o país, contra grandes empresas. E eu acho que nós devemos também propor, né, no decorrer da transformação pós-eleitoral, uma reformulação desse acesso ao judiciário. Ou seja, que exista um modelo democrático, pelo menos entre as classes que pertencem ao judiciário, não é? E aí nós temos a Defensoria Pública, o Ministério Público, o Conselho Nacional de Justiça, e que haja um sistema e com um mandato definido, não é? Montesquieu falava que o judiciário não era um poder, porque não tinha voto popular. Exatamente. Né? E nos Estados Unidos isso tem uma situação em que juiz e promotor, inclusive delegados, são eleitos pelo povo. Essa pode ser uma situação adaptada para o Brasil? Eu acho que sim, eu acho que nós temos que procurar não só esse modelo no judiciário, como também um modelo que democratize e represente mais no legislativo. Eu, por exemplo, sou a favor do voto em lista, porque sendo voto em lista, mas é claro que muitas pessoas dizem, não, o voto em lista vai botar os caciques. Não é isso. O voto em lista é praticado em vários países, dá força aos Portugal, Uruguai, dá força aos partidos, a proposta partidária e não a pessoa física que está ali, o amigo da esquina, o amigo do bar, que é candidato a vereador. E esta eleição feita com o modelo de lista, ela dá mais oportunidades para as mulheres, por exemplo, que não participam, que hoje nós temos a maioria de nossa população feminina e o Congresso não tem 10% nas câmaras de mulheres para exercer o mandato. O voto em lista poderia alternar um nome de homem e um nome de uma mulher. Agora, como combater, né, o caciquismo dentro dos partidos? Com as prévias, ou seja, voto em lista, mas eleições em 2 turnos. Primeiro se colocam todas as listas numa eleição prévia para que a própria população analise os nomes da lista e possa depois vir no segundo turno ficar aquela lista sindical, ou a lista estudantil, ou a lista de históricos, ou a lista, enfim, de ciência e tecnologia. Se abre os partidos para a sociedade. Hoje os partidos estão fechados em si. Então eu acho que nós devemos, o judiciário é uma das grandes amarras que nós temos nesse país, quando passa, inclusive os próprios políticos sem representatividade, passam a consultar o Supremo Tribunal da Nação, o STF, por questões que competem à classe política, ao próprio poder legislativo. Então, cassações de mandatos e, enfim, várias interferências que são prejudiciais ao andamento de nossa democracia. O senhor era muito criança quando aconteceu o golpe de 64, mas não deixa de ser uma testemunha daquele período. O que há de semelhante em 64 e em 2016?
Olha, eu acho o seguinte, nós temos aí muita semelhança entre os atores que participaram e que participam desses dois momentos da vida nacional brasileira. Nós tínhamos em 64 um congresso eleito em 62, aonde 174 parlamentares daquele congresso foram financiados com dinheiro da CIA. Sim. Nós tivemos aqui em 2002 o próprio ex-embaixador americano, o Lincoln Gordon, que veio lançar no Brasil o seu livro de memórias. Ele veio exatamente em novembro de 2002. Nós tínhamos no Brasil, eventualmente, dois presidentes. O Lula eleito, foi eleito em outubro, e o Fernando Henrique, que estava entregando o poder em janeiro. Este indivíduo americano veio no nosso país lançar um livro, seu livro de memórias, e disse nas grandes redes de televisão brasileira, nas grandes redes, Fantástico, Roda Viva, não sei o que mais, disse, não, eu usei 5 milhões de dólares naquela época para eleger parlamentares para derrubar o governo João Goulart. Ou seja, vem um indivíduo americano, o problema, e diz que era para derrubar o governo João Goulart, e ninguém se manifesta. Não se tratava de derrubar o governo João Goulart, se trata de um americano vir ao nosso país lançar o seu livro de memória e dizer que rasgou a nossa Constituição. Uma interferência à soberania nacional. Interferência à soberania nacional. Nós tivemos, inclusive, nós do Instituto Presidente João Goulart, houve uma CPI desse processo, chamada CPI, a CPI do IBAD. CPI do IBAD. Nós temos todos lá os parlamentares que foram eleitos, que com dinheiro... hoje nós temos a liberação das conversas gravadas da Casa Branca, que começa ainda com o Kennedy, não era com o Johnson, dizendo o seguinte para o Lincoln Gordon, diz, vamos ter que derrubar o governo João Goulart. Ele diz, mas e quanto vai custar isso? E o Lincoln Gordon diz, 5 milhões de dólares. E o Kennedy ainda reclama, diz, mas 5 milhões de dólares é metade do que eu gastei na minha campanha, não é? E é assim que se dá o processo. Então, a similitude, primeira, os atores, um congresso altamente suspeito, lá financiado pela CIA, aqui financiado, como nós já sabemos, no esquema do Eduardo Cunha. Com outros recursos. Por outro lado, a Fiesp, que une os grandes empresariado paulista. A Fiesp, naquele momento, depois do comício do dia 13 de março, que foi o grande comício das reformas, quando o Jango sente que o Congresso não vai lhe dar apoio, ele parte com o povo na rua e até diz no seu próprio discurso, vamos para a praça que é do povo e ao povo pertence. Pressionando naquele comício, coloca 200 mil pessoas. A Fiesp faz 10 dias depois em São Paulo a marcha por Deus, pela família e pela liberdade. E traz quem? Traz um padre americano, Padre Peyton. Padre Peyton. Agora a Fiesp faz a mesma coisa, agora trouxe o Pato Amarelo, né? Trouxe o Pato Amarelo. A grande imprensa, a grande mídia, toda alinhada, né? Toda alinhada, comprou redações de vários pequenos jornais no Brasil, a partir de janeiro de 63, quando houve o plebiscito que o povo brasileiro devolve a Jango os poderes presidenciais, compra centenas de redações e começa uma campanha de derrubar Jango, como se fosse Jango, o governo comunista vai implantar o comunismo, e inclusive financiados também por dinheiro estrangeiro, pelos IPES, né, que foi presidido até pelo Golbery e pelo Ivan Slanchester. Então veja só, as similitudes são muito parecidas dos atores. O roteiro é muito parecido, O roteiro é parecido, não é? Os atores são semelhantes. O que mudou muitas vezes é a sustentação disso, que foi lá os militares e aqui foi por parte do judiciário. Agora, os objetivos são os mesmos, né? É o controle do petróleo nacional, a maior liberdade de atuação para as empresas estrangeiras no país. E isso guarda semelhanças também, né? Sem dúvida alguma, porque veja só, o que nós estamos vendo hoje, eu que fui exilado lá, eu jamais pensei que viria de novo. Um entreguismo dessa maneira tão desenvolvida que nós estamos vendo aí nesses 2 últimos anos,
e é o controle energético da nossa energia, é o controle das nossas matérias-primas, né, do nosso minério, é o controle de nossa economia através da compra de nossa tecnologia, como essa venda da Embraer para a Boeing, da entrega da base de Alcântara, enfim, pela proibição do nosso povo ter acesso à tecnologia nuclear, ou seja, não autorizar, não é que o Brasil tenha acesso à energia atômica para fins pacíficos, é o entreguismo do nosso subsolo, dos nossos minérios estratégicos, como o nióbio. Então nós estamos vendo aí uma entrega total. Pior do que isso é a entrega de nossos novos formandos. Hoje nós estamos vivendo um assunto muito sério, que é a compra de nossas universidades privadas, financiadas através com dinheiro público do ProUni e do FIES. Esses grupos crotons compraram várias universidades brasileiras e eles estão formando o quê? Formando entes para o mercado e não formando brasileiros compromissados com a sua nação, com a sua soberania, com a sua brasilidade, com a nossa cultura. Esse é o grande desafio que o povo brasileiro tem, é a retomada, não é, das nossas riquezas que estão sendo entregadas em nome da competência de gestão. Ora, competência de gestão. Eu tive agora, semana passada, em Mariana. Competência de gestão foi o que fizeram lá com a privatização da Vale. Bom, falar em competência de gestão, tem um exemplo de gestão que foi vendido por grande parte da mídia brasileira, que é o governo Macri na Argentina, né? Sem dúvida alguma. Agora acabou, o dólar passou de uma velocidade tremenda, não tinha uma reserva, já tinha entregue todos os meios de produção para o capital estrangeiro, acabaram no FMI com o dólar a 40 pesos. Então a gente tem que ter muito cuidado com esse proselitismo do mercado, que o mercado resolve tudo. A gente está vendo isso na Argentina e está vendo isso no Brasil também. O emprego está fácil no Brasil? Não, e gera isso. E esse é o nosso grande desafio, gerar uma economia que não dependa desse capital externo. E para isso tem que haver um enfrentamento sério com o mercado financeiro. O que nós estamos vivendo hoje no nosso país? É a financialização do indivíduo, do ser humano. Sim. É um novo modelo de escravatura via o financiamento, via o endividamento da vida humana. Ou seja, o trabalhador compra uma toalha de rosto financiada 24 vezes e paga 50 centavos por mês. E isto é a financiarização. Não é mais, o empresário não está mais ganhando na diferença entre custo de produção e preço de venda de mercado. Está ganhando no financiamento dessa mercadoria. E o que acontece com os direitos trabalhistas? O endividamento é tal, do cartão de crédito a 400% ao ano, da cadeia de supermercado que deu o cartão para financiar a compra de comida. O endividamento é tal, a dependência do mercado financeiro é de tal índole que ele se submete a vender as férias, que é o que estão querendo fazer agora, a trabalhar 12 horas em vez de 8, pelo mesmo salário, a precarização não é da saúde em trabalhos de riscos, a banalização do trabalho feminino em lugares insalubres. Por quê? Porque é um novo modelo de escravidão. Escravizar o ser humano através da financialização da vida. Então isso que nós estamos, se nós não enfrentarmos o sistema financeiro como nós do Pátria Livre propomos, ou seja, rever essa dívida pública que nós temos, fazer auditoria, mas ao mesmo tempo vamos baixar esses juros a níveis internacionais. Nós no outro dia deixaremos de pagar
400 bilhões, não é? A dívida, serviço da dívida, 300 e tantos bilhões de serviço da dívida. A dívida pública, ela não se sabe também nem a origem dela. Nem a origem dela. Mas enquanto nós não descobrirmos a origem, vamos reduzir isso e esses recursos que nós estamos canalizando para pagar banqueiro, para pagar esses juros, banqueiros e bancos que nada produzem, nós vamos canalizar isto para o desenvolvimento do mercado interno. Só de obra parada, no Brasil são 118 mil obras paradas, né? Então paradas porque ao invés de tocar a obra, paga juro, né? Exatamente, e se o Estado não assumir, nós temos a posição de não continuar falando, não, vamos reduzir o tamanho do Estado. O Estado tem que ser forte para terminar essas obras, para liderar o investimento público e ir atrás dessa liderança, desse investimento público em finalização de obras, em saúde pública, em educação, em segurança. Se o Estado não investir nisto, as outras empresas, as pequenas e médias empresas, as indústrias brasileiras que hoje estão aí com entre 26% e até, eu visitei uma que está com 40% da sua capacidade de produção parada, nós temos que reativar essa roda. Ou seja, se nós não aumentarmos a capacidade do povo brasileiro de ter um poder adquisitivo maior, assim aumentando a demanda de consumo e protegendo as nossas empresas nacionais do assédio de produtos importados que nós produzimos aqui sendo semelhantes, nós não vamos tirar o país da crise. Faz 20 anos que nós estamos falando em aumentar o PIB, e o que está acontecendo? Se pegar a média desses 20 anos, o Brasil cresceu 2% do seu PIB. Se nós crescemos a nossa população em 2% ao ano, faz 20 anos que nós estamos estagnados. E isso em nome de quê? Do equilíbrio fiscal, equilíbrio fiscal. O equilíbrio fiscal se dá só em cima dos trabalhadores, não está se dando em cima do esforço da tributação, enfim. Nós temos que desenvolver o mercado interno para poder superar essa crise que nós vivemos. O equilíbrio fiscal é o nome que os bancos dão para você continuar pagando o juro, né? Exatamente. E o governo tirar as pessoas do orçamento. Exatamente. Então tira investimento social, tira investimento da educação em nome do equilíbrio fiscal. O equilíbrio fiscal vira juro. E falando em juro, um debate muito intenso no Brasil sobre taxação de grandes fortunas, os bancos não pagam imposto no Brasil. Como é que a senhora avalia essa situação? Pois essa é uma situação que, inclusive, está no nosso programa. Nós temos que... Primeira coisa, são várias fugas, além desse serviço da dívida pública. Nós temos, por exemplo, esse mesmo Congresso, que foi eleito por várias empresas, otorgou, nos últimos anos, nós mais que dobramos os incentivos fiscais para grandes empresas. Sim. Ou seja, são incentivos que deixam de entrar na nossa... Isso supõe-se que está em torno de 400 e tantos bilhões de reais. As desonerações, né? Das desonerações. Nós temos outro grande problema que foi uma das propostas do governo João Goulart, chamada a remessa de lucros para o exterior. Sim. Nós estamos remetendo, entre remessa de lucros e pagamento de royalties, 170 bilhões de reais por ano. Ou seja, ou nós desenvolvemos uma economia essencialmente nacional, ou nós vamos internacionalizar o nosso país e entregar o resto que sobra, até a esperança do povo brasileiro. As reformas de base foram um dos motivos, entre aspas, né, que levaram ao golpe de 64. Essas reformas ainda estão atuais? Eu acho que sim, eu acho que não foram feitas, apesar da distância temporal que nos separa, nós estamos nessa luta exatamente porque essas reformas não foram feitas. Quando a gente fala em desenvolver o mercado interno, por exemplo, para dar um exemplo àqueles que estão conosco hoje, a reforma agrária do presidente Jango, por exemplo, em 1964, era uma reforma que pretendia otorgar 10 milhões de novos títulos de propriedade. E ela seria feita onde? Seria feita nas rodovias federais, nas ferrovias federais, nos açudes e grandes represas feitas por quem? Valorizadas pelo investimento público, sim, aquelas áreas.
seria uma forma de termos escoamento de produção, assistência técnica, extensão rural, mercado de consumo. Não adianta você fazer a reforma agrária e colocar um contingente humano na pré-Amazônia, que eles vão virar apenas plantadores de subsistência, não vão entrar para o mercado. Então, mas veja só, em 64 nós tínhamos 70 milhões de habitantes, 69 e pouco. Agora, 75% da população de 1964 morava no campo, 25% apenas morava nos grandes centros urbanos. Hoje esta realidade se inverteu e nós somos 204 milhões. Então se expandiu nos grandes centros urbanos aquela população que estava no interior e devido ao excesso, não é, dos grandes proprietários, ao excesso da concentração de terras nas mãos de poucos, essa realidade mudou para a cidade e hoje as grandes periferias estão abandonadas nesse sentido. O Estado não se faz presente, as comunidades é tomada pelo tráfico, é tomada pelas milícias, e para nós fazermos esta reforma vai ser muito mais difícil, mas é necessária. Por que é necessária a reforma agrária? Para desenvolver o mercado interno. No momento, em 64, se você se fosse feita a reforma, tivesse 10 milhões de novos proprietários, você geraria uma demanda para a indústria nacional de 10 milhões de novos tratores, 10 milhões de motores elétricos, 10 milhões de... Ela impulsiona o mercado interno e elimina a dependência de capital externo, ou seja, valoriza a nossa indústria nacional, protege a nossa indústria nacional, inclusive fornecendo a ela o consumo que é necessário para que elas mantenha a abertura de empregos e geração. Hoje nós estamos completamente necessitados. Existem 4 milhões de famílias já necessitando de terras e nós não podemos brincar de reforma agrária, porque nos últimos anos nós vemos assentando aí 50, 70 mil famílias, essa é a média por ano. Nós vamos demorar 70 anos para assentar 4 milhões, sem contar a nova demanda que a cada ano vai gerando. Então, ou se propõe uma reforma agrária séria, rápida, e se assenta esse pessoal numa reforma agrária hoje com tecnologia, ou seja, uma reforma agrária acompanhada de um programa, de uma reforma agrícola também. Sim. Para que nós possamos desenvolver a agricultura familiar como deve ser feita nesse país. E sem veneno, né? E sem veneno e sem engordar com farelo de soja as vacas lá da França, da Europa e da Alemanha, que é o que nós estamos fazendo hoje. O Fernando Henrique, no meio do governo dele, falou que queria acabar com o legado de Getúlio Vargas, né? E dentro desse legado, além da CLT, além do desenvolvimento das indústrias, né, nacionais, também uma série de outras situações que protegiam o trabalhador. Parece que estão conseguindo fazer isso através do governo Temer. Como é que o senhor vê isso? Bom, na verdade ele disse que ia acabar com a Era Vargas. Isso. A Era Vargas. Nós não poderíamos estar hoje aqui assumindo essa candidatura do nacional desenvolvimentismo se nós fôssemos a favor de qualquer reforma contra os direitos dos trabalhadores brasileiros. Aliás, não é só contra os direitos dos trabalhadores, é contra qualquer direito da pessoa humana. Sejam eles direitos da mulher, direitos dos trabalhadores, direitos dos povos indígenas, dos povos quilombolas, dos povos ribeirinhos, direitos das pessoas GLBT, direitos relativos à pessoa humana. Nós só podemos avançar, jamais retroceder. E o que está acontecendo hoje é que esta reforma trouxe esta precarização dos direitos dos trabalhadores e que está promovendo esse desemprego total que está aí. Ou seja, e subemprego. Nós hoje estamos com 14 milhões de desempregados, 4 ou 5 milhões que desistiram, já tem outro índice, desistiram de procurar emprego, fora o subemprego que nos eleva isso a 27 milhões e meio de brasileiros sem
sem um posto de trabalho digno para manter a sua família. Se você multiplicar isso por uma família padrão de 4 pessoas, nós estamos com a metade da população sofrendo essas penúrias que esse modelo, né, globalista está tentando nos impor. O senhor vem de uma trajetória de luta pela democracia, né, de recuperação de direitos, e chega agora como candidato a presidente. Como é que o senhor vê declarações como a do general Mourão ou do capitão Jair Bolsonaro, de que tem que matar adversários, a tortura foi necessária, que mulher tem que ganhar menos que homem, enfim, são candidatos que falam abertamente que se tiver uma anarquia, quer dizer, se tiver uma pressão do Congresso, eles vão fechar o Congresso e dar um autogolpe. Como é que é possível isso no século XXI, em 2018? Eu acho que nós estamos atravessando um momento de profunda divisão entre o saber o que é o Brasil e saber o que é as diferenças ideológicas. Eu acho que esse aprofundamento está cavando um precipício entre os brasileiros que nós não tínhamos visto anteriormente. Jango, por exemplo, poderia ter resistido e haveria uma resistência enorme em 64, inclusive até por intervenção estrangeira. A Operação Brother Sam estava na costa brasileira com um porta-aviões, 4 destroyers, 4 navios-tanque, 8 submarinos, ou seja, as pessoas têm que renunciar a si mesmo em nome do Brasil, foi o que Jango fez. E hoje nós estamos vendo esse discurso de ódio que está levando essa disputa ideológica no Brasil. Nós que lutamos pela democracia e fomos exilados em nome dessa luta democrática, dessa luta pela liberdade, eu vejo com muita preocupação, porque só a democracia, respeitando a democracia e respeitando os pensamentos adversos é que nós podemos levar o Brasil para frente. Não é querendo unificar um ou outro pensamento, porque nós vamos entrar no totalitarismo de um ou de outro pensamento. Então eu acho que nós temos que ver o Brasil como uma coisa de resgate e não como uma coisa de matar os outros para imprimir a nossa vontade. E isso é o que nós estamos vendo aí. Eu acho, dentro da democracia, eu tenho todo o respeito pela candidatura do capitão Bolsonaro, apesar de eu não concordar com as suas ideias fascistas, homofóbicas, mas a democracia permite isso, né? Agora, o que não é permitido é que você seja candidato numa democracia e pregue o golpe de Estado por outro lado. Então, nós temos que ter muito cuidado com esse tipo de candidatura que não sabe bem definir se é democrata ou se é golpista. Na verdade, eu acho que a gente não pode ser tolerante com os intolerantes. Exatamente. João Goulart Filho, obrigado pela visita. Eu que queria agradecer aqui o Diário da Manhã, a todos aqueles que estiveram conosco e dizer a vocês que nós acreditamos no Brasil, que nós gostamos do Brasil e que nós vamos lutar pelo Brasil. Muito bem, muito obrigado. Grande abraço.